Bom, um tema que eu acho que a gente quer falar hoje é da questão da avaliação do crescimento. Absolutamente 90%, eu não vou dizer 100%, mas a maioria dos pacientes são absolutamente obcecados com o crescimento do filho. Engraçado é que as pessoas não são obcecadas com desenvolvimento. Em saber se a criança está com um neurológico legal, se ela tinha que estar fazendo alguma coisa que ela não está fazendo para a idade. Isso os pais não ligam muito. Mas eles ligam muito para saber se o filho está ganhando peso. Ou então, você não acha que ele é muito baixinho? Você não acha que ele é muito magrinho? Ninguém nunca está preocupado se o cara está gordo. Mas se o cara está muito magrinho... Então, assim, primeira informação que eu acho que a população precisa ter, que aqui só vai ter coisa científica, não trabalhamos na área do achismo, então eu vou falar coisas que estão documentadas. Primeira coisa que a gente tem que entender, vou explicar assim, crianças que têm um material genético para serem magras e nascem de mães grandes, vão ter um peso maior do que elas deveriam ter no nascimento. O que vai acontecer? Era para eu ter nascido, vou dar um número, era para eu ter nascido com 2.900, mas a minha mãe era grande, então eu nasci com 3,5. Depois que eu nasci, eu vou viver o meu material genético. Então, eu tendo a perder um peso e me manter num percentil menor do que o meu percentil do peso de nascimento. Então, digamos que lá o meu percentil do peso de nascimento era o percentil 50. Aí vai passando um mês, 2 meses, 3 meses, eu tô lá, no meu percentil 30. Então, teve uma queda, mas eu me mantenho estável. Tem que preocupar? Não. Por quê? O que preocupa? Preocupa a criança que tá num percentil 50, na próxima consulta tá no 30, na outra consulta tá no 20, na outra consulta tá no 5, na outra consulta... Porque essa criança, ela está caindo e caindo e caindo e caindo e caindo, que é uma coisa que não é esperado. Os primeiros 2 anos de vida, gente, o peso, a gente tem uma expectativa de haver muita flutuação do peso, né? Tem criança, por exemplo, que vem numa consulta, não ganha peso nenhum, aí na seguinte ela ganha um monte de peso. Mesma coisa a estatura. Uma consulta ganha mais peso, a outra mais estatura. Às vezes a curva da criança é uma escada, porque de uma ela não ganha nada de peso, aí ganha um monte, aí não ganha nada. É muito importante a gente não ficar preocupado com essas pequenas oscilações. Às vezes o pai vem, ai, nossa, Silvia, mas só ganhou 100 gramas nessa consulta. O cara tá lá com 1 ano. 1 ano na idade do cara fica ganhando um monte de peso, né? Vamos explicar um pouquinho. Os primeiros 3 meses da vida da criança a gente chama de fase da engorda. Então é comum a criança ir lá e ganhar 1 quilo por mês nos primeiros 3 meses. A gente tem aquela expectativa, ai, o que é normal, Silvia? E aí tem um número. Esse número é 20 gramas por dia. Isso é normal. Aí tem criança que mama peito e ganha 60. O que eu vou fazer? Botar essa criança de dieta? Porque ela tá gorda? Ela só mama peito. Não há o que fazer. Tem que esperar. Ela tá ganhando muito agora. Daqui a pouco ela vai começar a engatinhar, a correr, a andar, e aí ela vai ganhar nenhum peso. Aí os pais ficam histéricos. Silvia, mas ela ganhava 1 quilo por mês, ela tá ganhando 100 gramas. Sim, meu amor, mas ela ganhou muito no início. Agora, ela não vai ganhar muito mesmo. Porque se ela for nesse ritmo de 1 quilo por mês, ela vai pesar 30 quilos. Já, não é assim. Então, o que é normal? A gente tem que pensar que ninguém que vai chegar com 1 ano pesando 10 quilos, né? Não vai ganhar 1 quilo todo mês. Então, tem o cara que ganha muito peso no início, esse cara de 1 quilo por mês. Então, ele ganha no primeiro mês, segundo, terceiro, o cara vira uma bola. É aquelas crianças que a gente encontra na rua que são curtas e gordas. Essas crianças estão nessa fase da engorda. Aí você vai me falar, Silvia, mas meu filho não ganha 1 quilo por mês, ele ganha meio quilo por mês. Tá ótimo. O seu filho sempre vai ganhar meio quilo. Na hora que aquele outro gordo parou de ganhar peso, o teu tá ganhando ainda. Então o seu filho sempre vai estar lá ganhando um pouquinho dele. Mas o que mais que a gente vai ver? Esse cara tá crescendo, a estatura dele tá aumentando, o perímetro cefálico dele está crescendo, o neurológico dele está se desenvolvendo, então ele está lá todo mês ganhando meio quilo. Então ele não ficou tão gordo quanto aquele outro, que ganhava 1 quilo por mês, mas o neurológico dele está acompanhando como o do outro. Quer dizer, ele está adquirindo coisas. Ninguém cresce perímetro cefálico e estatura se está desnutrido, isso não existe. Então, não vamos ter expectativa que o nosso filho fique gordo igual da vizinha. Talvez ele não vá ficar, talvez ele tenha um outro rolê.
E assim, Silvia, mas é o meu terceiro filho, os outros dois ficaram uma bola. E é engraçado como é que a população quer que o filho fique uma bola, né? Todo mundo quer. Aí você entra no elevador com um paciente que tem um perfil, um biotipo mais magro, e aí sempre uma pessoa fala, ele é prematuro? Não, não é. Os pais ficam muito incomodados, né? Com a opinião dos outros, porque essa coisa, ele é tão magrinho. Então, assim, magreza não é sinal de falta de saúde na infância, né? A gente está num país onde a hiperalimentação é extremamente comum, né? Extremamente comum, a criança tá chateada. Você não quer um biscoitinho para você ficar feliz? Então, esse tipo de hábito, claro, né? Não é à toa que a obesidade está aí aumentando. Então, a gente precisa entender de onde a gente está tirando essa ideia de que só a criança que é uma bola é saudável. O que não é normal. Então, vamos falar que o que não é normal. Seu filho nasceu hoje com 3 quilos. É normal perder 10 a 15% do peso, mais ou menos. Vai perder. Beleza. Esse cara vai começar a recuperar esse peso. Aí você pesa esse cara daqui a um mês, esse cara tá com 2 quilos. Isso é normal? Não. Não é normal. Ele nasceu com 3. Ele perdeu muito mais e não está ganhando. Que às vezes a pessoa fala, Silvia, meu filho perdeu 18% do peso. Tá, mas ele já voltou a ganhar? Tá tudo bem? Tá fazendo xixi? Tá dormindo bem? Tá tudo bem? Tá fazendo cocô amarelo? Tá indo bem esse cara. Já esse cara ganha, espera. Ele perdeu mais um pouquinho, ele passou um pouquinho de calor, não sabemos. Mas esse cara já voltou a ganhar peso. Então vai dar tudo certo. Então, entender que não tem um tanto, sabe? O normal é 20 gramas, meu filho tá ganhando 15. Não vamos entrar nessa. O peso é mais uma coisa. Então, a avaliação do crescimento, claro, é muito importante, mas entender que o importante é a velocidade do crescimento. Não é o crescimento pontual. Seu filho acabou de ter uma bronquiolite, que é uma coisa que a respiração fica acelerada, cansa a criança perde peso. Claro, você vai vir no pediatra, ele vai estar com peso menor que na última consulta. Mas aí você volta daqui a um mês, o peso dele já voltou ao normal. Então, é normal a criança oscilar um pouco. O que não é normal é aquilo que eu comentei. Vai caindo, 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 e o cara só está caindo, caindo. Ele não cai e estabiliza e fica naquele percentil mais baixo do que o esperado para o nascimento dele. Então a gente tem que entender que o peso do nascimento nem sempre vai ser o percentil que o cara vai ficar depois. O que o cara tem que fazer? O cara tem que escolher um percentil e ficar, que é o que acontece. Que pode não ter correlação com aquele peso, aquele percentil do peso, por uma série de fatores. Então, é muito importante falar com o pediatra, de quem está ouvindo esse vídeo, como está indo o desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor e o crescimento são uma coisa só, crescimento e desenvolvimento. Como está o desenvolvimento? Às vezes você vê uma criança super gorda, que tem a cabeça achatada, essa criança fica deitada o dia inteiro. O desenvolvimento dessa criança está um horror. Essa criança não põe nada na boca, uma criança gorda de 5 meses, que parece um bebê de 3. Que vantagem teve? Qual é a vantagem? Silvia, você está dizendo que todo bebê gordo não faz o que tem que fazer? Existem bebês gordos, super saudáveis, porque eles não estão de fato gordos, porque a gente não diz gordura porque eles estão mamando na mãe deles. É diferente de uma criança de 5 anos, né? Então, lembrar que para avaliar o crescimento, a gente tem que levar em conta a estatura, o perímetro, o índice de massa, né, o IMC, o índice de massa corporal. Nós temos que levar em conta os marcos do desenvolvimento, é uma série de coisas. Então, tem muita preocupação com o falso baixo peso. A criança dita magra. É muito comum o magro, que é o biotipo da família. Eu tenho pacientes que são muito altos e muito magros. É claro que os dois sendo assim, vai vir uma criança com aquele biotipo. E a criança vai pegando o biotipo no final do primeiro ano, segundo ano. Então, às vezes, tem uma criança super gorda no início, que vira uma criança do segundo ano super magrela, que às vezes assusta os pais. Mas ele está dentro do teu biotipo, olha para você. Então, é importante ter, e tá com dúvida, pergunta mesmo, pergunta 10 vezes até entender. É importante entender para estar calmo e não tacar comida na criança. É muito comum eu ouvir assim, mas ele não, eu sinto que ele não está crescendo.
Tá, o que você quer que a gente faça? Se você quiser que ele engorde, você pode dar leite condensado para ele agora. Ele vai ficar do tamanho dessa sala, mas ele não vai ficar 1 centímetro mais alto. É importante entender isso. Ninguém cresce por causa disso. A criança cresce na genética dela. E é interessante entender que com 2 anos a criança tem a metade da estatura final. E assim, o médico vai saber avaliar a baixa estatura verdadeira. Se você, pai dessa criança, tem 1,60 m, você não vai ter um filho de 1,90 m. Não vamos sonhar. Isso não vai acontecer. A chance é baixa, né? Mas é isso que as pessoas querem, reclamar do filho. Isso é o comum. E na frente da criança. Você não acha ele baixinho, não? Um garoto de 3 anos, que ouve tudo que está sendo dito. Ah, ele é muito baixinho. Não vamos fazer isso daí, não. Lembrar que o preconceito, quem cria na cabeça dos filhos, somos nós pais.